Fala aí, PMM. Product Marketing com menos teoria e mais dia a dia. Fala aí, PMMs! Esse é o nosso episódio número 3 do podcast que aborda Product Marketing na prática, no dia a dia, nu e cru e sem palestrinha. Bem-vindos aqui ao nosso podcast. Eu sou a Rafa Medeiros, sou uma das organizadoras do Fala aí, sou especialista em Product Marketing e produtos financeiros no Pipefy. Quem está aqui comigo hoje como convidado especial, que a gente tem a honra de receber, é a Mariana Braoio, PMM da Parfim, que é uma das principais empresas de blockchain do Brasil. Então, bem-vinda, Mari. Se apresenta aqui rapidinho, quem é você? Queria começar agradecendo aí o convite. Obrigado, Fala aí, PMM. Boa noite a todo mundo. Bom dia, boa tarde. Não sei que hora você está ouvindo. Sou Mariana Braoio, trabalho aí como um Product Marketing da Parfim há um pouco mais de 2 anos. Tenho uma atuação também muito forte em marketing digital com mais ou menos uns 7 anos e me especializei em cripto a partir de 5 anos. 5 anos parece pouco, mas em cripto é quase 30. É super interessante ver como que a gente está se desenvolvendo na área de produto em relação ao blockchain cripto, então agradeço o convite, acho que vai ser super legal debater um pouco sobre isso. Tenho também um interesse em outros tipos de produto, como produtos nativos digitais. Trabalho também com uma especialização em arte, esse é meu passado, então eu sempre tenho tentado trazer bastante essa questão mais visual e me importo muito como que a gente se posiciona em relação aos produtos para as outras pessoas. Então, novamente, obrigado pelo convite, vai ser maravilhoso debater um pouquinho com vocês. É uma honra, um privilégio te ter aqui, então vamos lá. Hoje a gente te puxou para falar sobre um assunto que com certeza você é especialista nele, e que é uma dor para boa parte de PMMs, que é como educar o mercado sobre produtos novos, né? Porque uma coisa é você educar o produto, na verdade, você lançar um produto que já existe no mercado, que todo mundo já conhece, que já entende proposta de valor, sabe como usar, para que serve, enfim, já sabe as dores que endereça. Aqui a gente tem, normalmente nesses casos, a gente tem mais o desafio de posicionar um produto, diferenciar ele com relação a competidores e afins. Mas quando a gente está lançando um produto totalmente novo no mercado, que não existe, e eu acho que puxando um pouquinho mais para a nossa parte de especialidade, que são produtos financeiros, graças a Deus e ao Bacen, a gente tem a oportunidade de lançar produtos totalmente novos no mercado até com uma certa frequência, né? Que é o caso do Pix e todas as variações do Pix, produtos de Open Finance, produtos de blockchain, moedas e ativos digitais, CBDCs, que é o caso do Drex e afins. E até agora também a gente tem outros produtos também relacionados à inteligência artificial, que é o caso também de muitas empresas que também estão lançando agora. Então esse tipo de produto ele dá muito mais trabalho de lançar, porque o público não conhece, não entende como funciona, não sabe que dor resolve, né? Não entende proposta de valor, até porque muitos deles são muito complexos, que são, por exemplo, os exemplos que a gente citou aqui. Então, para você explicar a proposta de valor, e às vezes o pessoal tem até medo de usar, né? Acho que não é só a questão de não saber, mas a gente às vezes já acaba enfrentando entraves do usuário ter medo de usar. Então, levando em consideração todo esse contexto, todos esses entraves e todos esses desafios, você, como um PMM de uma empresa de ativos digitais e blockchain, inclusive como educadora do mercado sobre esses produtos, quais são os desafios que você enfrenta hoje relacionados a essa parte de educação do mercado? Perfeito, excelente pergunta. Para respondê-lo, acho que eu vou dar uns passos atrás e contar um pouquinho da nossa trajetória. Quando a gente entrou no mercado, né, a Parfim vai fazer 5 anos, 4 anos e tanto, era completamente diferente do momento atual, né? Os bancos, as instituições financeiras viam isso quase pior do que o jogo do tigrinho, era o scam, era relacionado a piramideiro, eram coisas bem lavagem de dinheiro, então sempre estava envolto de uma questão bem negativa. Isso, obviamente, influenciou bastante a educação do mercado, porque as pessoas, como você falou, muitas vezes não tinham total interesse, né? E quando tinham, não conseguiam entender como que elas poderiam utilizar. Então, nosso trabalho foi muito pautado no problema, né? Pode até parecer um pouco piegas essa tradução, assim, do fato como a gente tentou na nossa jornada, mas pra gente fez muito sentido. A gente foi muito mais pro lado, né, de como, por exemplo, eu gosto sempre de trazer um case para explicar um pouquinho sobre isso.
que é o case do Banco BV de tokenização veicular. Então, eu acho que todo mundo já passou por algum tipo de problema em relação à compra de venda de carros, quem que manda o Pix primeiro, como é que funciona isso. Então, ao invés de a gente falar sobre tokenização veicular, tokenize seu carro agora, seu ativo agora, a gente fala muito mais sobre você já passou por um problema na hora de comprar e vender um carro, né? Então, acho que trazendo um pouco para o lado do discurso, né, do go-to-market mais relacionado a problema, isso nos ajudou a se posicionar um pouco melhor. Isso na visão mais de produto, tá? Mas na visão mais de mercado e pensando um pouco mais amplo, a gente atuou e trabalhou bastante para se tornar experts do mercado, né? Então a gente começou a desenvolver reportes mais profundos, a gente teve a atuação de influencers, de pessoas que já eram experts no mercado, onde a gente convidou para, por exemplo, criar um report de 45, 50 páginas, onde tinha um pouco mais sobre o mercado, na nossa visão, tornando ali os founders e os stakeholders como uma pessoa que vai ser chamada, por exemplo, para uma palestra ou no incentivo com um jornalista. Isso foram artifícios que a gente encontrou mais no conteúdo, né, que foi construindo mais uma possibilidade em relação ao que se diz de blockchain, porque completamente complexo esse produto, então a gente passou por vários problemas, né, em relação a isso. Lá a gente também tem um ciclo de vida e de venda, né, de 6 meses a 1 ano, então isso interferiu bastante no processo educacional, porque a gente tinha que passar por vários departamentos e educando esses departamentos de forma diferente. Então, eu gosto sempre de trazer, né? Quando você está conversando com um CTO, ele está muito mais preocupado com um tipo de questões do seu produto. Quando você está falando com o marketing, quando você está falando com o business, quando você está falando com o legal, com a tesouraria, independente da área que o seu produto vai atuar, você tem que também movimentar o seu tipo de discurso para que faça muito mais sentido para essa pessoa. Isso foi totalmente sendo descoberto aos poucos, tá? Foi uma jornada bem intensa, bem longa, onde a gente acabou se posicionando e deu super certo. Hoje a gente conseguiu mais de 20 mil seguidores orgânicos no LinkedIn, onde foi nossa principal rede, onde a gente postava sobre esses conteúdos mais profundos do mercado. A gente também conseguiu colocar várias pessoas, né, para ser e se tornarem esse experts mesmo, que são até hoje acionados, né, como educadores e profissionais que se colocam para poder falar sobre o mercado, mas a gente também teve uma tarefa e um desafio gigantesco que foi educar as pessoas internamente também. Né? Então lá a gente tem várias pessoas que trabalharam em outros setores, não necessariamente diretamente ligados a cripto, e que a gente passou um processo também de educar essas pessoas para que elas possam conseguir se relacionar com o nosso produto. Então existe todo um tempo e um ciclo de vida, né, desse produto interno também, onde a gente prepara documentos para que possa ajudar essas pessoas a se aprofundarem, não só relacionado ao nosso produto, mas também ao mercado. A gente ajudou pessoas, por exemplo, a abrir a sua própria carteira, que seria teoricamente o primeiro step de cripto, mas que ajuda também as pessoas a entenderem um pouco mais como se relacionar com o cliente na hora de bater na porta do cliente. Tudo isso foi ajudando a gente a conseguir construir essa camada educacional maior. Mas, com certeza, a gente aprendendo e fazendo movimentações rápidas ajudou a gente se posicionar melhor. Então, eu sempre gosto de falar que trabalhar com blockchain é um eterno MVP. Você não tem muito tempo de tomar decisões muito longas, não só por falta de conhecimento interno para conseguir manter essa decisão longa, mas principalmente por falta de conhecimento do mercado. O mercado se movimenta muito rápido, as pessoas se movimentam muito rápido, a gente está lidando com um mercado dinâmico que política, socioeconômico, meio ambiente, todos eles entravam dentro do nosso processo, então isso é bem difícil de lidar, mas ao mesmo tempo é bem interessante. Eu acho que quando você começa a ver, por exemplo, agora, como eu falei, quando a gente entrou, os bancos viam isso de uma maneira bem ruim. Hoje a gente já tem um processo completamente diferente, até como você falou, né? A gente tem o Bacen, que já foi eleito várias vezes como um dos melhores bancos centrais do mundo, driving bastante inovação, impulsionando os bancos e as instituições financeiras a participarem desse mercado, o que ajudou também a gente a estar lá atrás já posicionado para ser escolhido aí para ajudar eles nessa tarefa de começar a jornada de ativos digitais. É interessante também ver essa evolução do mercado enquanto você está construindo e como que você está se posicionando para ser bem visto em relação
a essas mudanças que estão acontecendo. Então, a gente está aí sendo testado como a solução de privacidade do Drex, né? Para quem não sabe, vou dar uma explicada rapidinha. A solução de privacidade do Drex é justamente para solucionar as transações públicas, né? Quando a gente está falando de blockchain, a gente está entendendo que todas as transações são públicas através de um livro de transações que, quando você está falando de uma blockchain Ethereum, seria o Etherscan. Enfim, cada blockchain tem o seu livro de transações, onde tem o número da carteira, de quem está enviando, quem está recebendo, né? E o montante que está sendo enviado, data, horário e tal. Imagina isso, a problemática que seria quando você está falando do Itaú enviando dinheiro para o Bradesco, né? Ou qualquer outro tipo de instituições financeiras transacionando dinheiro entre si. Então, a gente coloca essa camada de privacidade nas transações para que elas sejam permissionadas, ou seja, só quem tenha permissão em determinada camada da transação possa verificar o que está sendo transacionado. Então, isso tem sido muito interessante, a gente está sendo muito bem posicionado, tem sido um trabalho gigantesco e muito legal aí da galera de produto que eu venho trabalhando, de todo mundo que da empresa que está conseguindo se evoluir também com o mercado, desde quando a gente lançou a primeira versão do produto para o Drex, agora, né, já quase nos finalmente da entrega do projeto. Então, acho que está sendo bem interessante ver essa evolução do mercado, tanto com o nosso produto, mas também com o entendimento de blockchain e cripto, tem sido uma jornada sensacional. Ah, imagino, porque realmente é muito bom construir algo totalmente novo no mercado. E eu estava ouvindo você falar, eu lembrei de uma experiência que eu tive numa empresa que eu trabalhei de Open Finance, foi uma das primeiras também que teve, e a gente teve o privilégio de construir também o primeiro produto de transação de pagamentos dentro do ambiente de Open Finance. E pra gente também foi super desafiador, porque o pessoal tinha muito medo de fraude, enfim, todas essas questões dentro do ambiente de Open Finance, e a gente teve que deixar muito claro a proposta de valor, que era uma melhor oferta de crédito, enfim, toda essa parte para que o pessoal deixasse o medo para baixo, né, tipo, e ficasse mais interessado na proposta de valor, que era o que você falou. Primeiro, a gente continua tendo que mostrar qualquer dor e como a gente resolve essa dor ali do cliente, né, então vem mostrar essa parte ali para ele. Teve algo que você falou que eu também achei super interessante e que também a gente teve a oportunidade de fazer lá, que é quando você está criando uma nova categoria, ou um novo produto, ou algo do gênero, você se colocar como autoridade nessa área, nesse produto no mercado, que é algo que a Parfim está fazendo super bem. A gente teve a oportunidade de fazer isso também lá na Quanto, e para isso você precisa de uma estratégia, né, para que também a mídia, enfim, que você use todos os veículos, parceiros disponíveis, como você usou ali a questão dos bancos que trabalharam em conjunto com vocês, para construir essa autoridade de vocês em conjunto com essas outras empresas que te chancelam como autoridade também, né, acabam te dando apoio nisso. Tem alguma estratégia que você tenha feito com relação a esse tipo de parcerias que você gostaria de trazer, que, poxa, de repente, quando os bancos a gente usou esse tipo de estratégia e deu super certo, com o mercado, com veículos, a gente usou isso daqui e deu super certo? Existiram algumas ao longo desse processo, mas eu acho que a gente sempre focou em construção de ecossistema. Eu acho que voltado para blockchain, voltado para o mercado cripto, a gente por si só fala bastante de descentralização, né? Seja da informação ou dos grandes centros de controle. Então a gente se apoiou um pouco nesse sistema, eu acho que a própria blockchain já propõe bastante isso, e a gente fez parcerias até, a gente chama, né, frenemies. Então pra gente era muito mais voltado para a construção do mercado e para entender como que o mercado pode se posicionar, inclusive convidando essas pessoas a participarem, né? A gente teve também a possibilidade de ir para um projeto de sandbox, onde tinha muita troca sobre quais são os objetivos de construção do produto, como é que a gente pode solucionar esse tipo de problema. Então, muita troca em relação a isso é super importante, porque quando a gente está falando de um mercado muito incipiente, a gente também está falando com falta de benchmark. A gente tinha muita dificuldade de achar exatamente as mesmas coisas, com o mesmo posicionamento e também com tempo longo de pesquisa, que às vezes até a gente poderia achar um competidor que tinha uma relação interessante com o nosso produto, mas eles estavam lançando o produto mais ou menos na mesma época que a gente, então eles ainda não tinham as respostas tão profundas quanto a gente em relação ao mercado, como se posicionar. Então a gente foi olhando bastante para isso, eu gosto sempre de trazer nos meus talks e falar, a gente
gente também buscou muitos benchmarks fora diretamente do nosso setor. Então, a gente procurou empresas de tecnologia, empresas de bancos de pagamento, empresas que tinham alguma coisa relacionada ao setor principal, que seria financeiro, para tentar colher algum tipo de aprendizado em relação a isso. Seja num posicionamento de site para um produto mais enterprise, seja as cores, seja como que está sendo trabalhada essa tagline, ou até como está sendo posicionado um ads. Então, a gente aprendeu bastante com os outros produtos também para colher isso para dentro, já que a gente não tinha um benchmark tão específico, né, parecido com o nosso. Isso ajudou a gente também a colher essa sensação de ecossistema, porque a gente acabou ampliando um pouco a noção de know-how em relação aos produtos. Outra estratégia que a gente teve foi, como eu falei, criar alguns reportes profundos com clientes, né? Então, a gente convidou clientes profissionais do mercado para participar dos reportes com a gente. Então, ali a gente construiu uma pegada muito mais próxima, né? Trouxe essa pessoa para dentro, entendeu como que ela está posicionada no mercado, deu palco para ela poder se posicionar também. A gente também trabalhou webinars, vários webinars quase que mensais ali, debatendo assuntos relevantes, não só voltado para produto, né? Que a gente sabe que hoje em dia a gente está passando por um processo onde falar de si própria, né? Há muito tempo já, mas agora está cada vez mais fácil, que falar de si próprio já não é tão mais interessante. Então, a gente adicionava isso numa roupagem muito mais educacional, até porque o nosso mercado puxa muito para o educacional, já que a gente tem uma tarefa gigante de poder propor mass adoption para as pessoas que ainda não entendem ou que ainda não estão dentro do mercado. Então, a gente tem quase como uma responsabilidade, uma missão, enquanto empresa de blockchain, a fazer isso. A gente trouxe muito esses conteúdos educacionais em relação a real world assets, em relação ao próprio Drex, em relação ao mercado em si. A gente sempre evitou falar sobre volatilidade de mercado, sobre preço, sobre alguma coisa política, porque realmente não é o que a gente estava se propondo a fazer. A gente estava muito mais voltado para a questão educacional de verdade, né, de como a longo prazo isso pode ser, uma questão de futurologia, um research mais profundo. Então, a gente se apoiou de vários reports, onde várias empresas renomadas poderiam estar falando sobre isso e discutindo sobre isso. Outra coisa que a gente fez, que foi super legal, foi ir atrás de reportes voltados para instituições financeiras estrangeiras. Então, por exemplo, o Citibank lançou algum reporte sobre blockchain e como que eles estão pensando. A gente trazia esse reporte para dentro de casa, analisava ele e depois construía um conteúdo super voltado para esse reporte, para que os bancos ao nosso redor possam ter notícia fresca e poder assumir e entender quais os benefícios que o Citi está vendo lá, né? E como que eu posso aplicar isso aqui dentro de casa? Até porque, como a gente estava falando da questão educacional, às vezes você está falando com um determinado ponto do stakeholder que ele vai precisar transacionar para outro departamento, né, ganhar algum tipo de aprovação, algum tipo de cheque de outra pessoa, e essa pessoa talvez não esteja tão inserida assim no mercado como a pessoa anterior que estava ali sendo conversada e trabalhada pela gente para virar realmente um motivador, né, do nosso produto. Então, é interessante você ter artifícios e realmente saber bastante. Sempre brinco, né? Se tornar PhD do seu produto, para que você tenha artifícios para você conseguir falar com várias fases, né, de negociação e da jornada do seu produto. Acho que, então, em um tweet foi focar bastante em ecossistema, seja produção de conteúdo com parceiros, com clientes, seja em webinar, seja conteúdo com PR, jornalistas, né? A gente também se propôs a construir artigos dentro de jornais e veículos de notícias que poderiam ser interessantes, não só para a gente, mas que também tinha muita coisa a se debater, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que, teoricamente, é super low budget, porque você pode fazer com uma produção de conteúdo interna, né? E tendo poucas pessoas para produzir, mas que dão resultados super relevantes. Eu acho que uma das coisas que dá para pegar, assim, que, puta, deu muito resultado, é só você ver o número de salvamentos que tinha num carrossel ou no report. A gente lançou um report, a gente teve mais de 5.000 downloads em 2 dias. Então, acho que isso são coisas táteis que a gente vê que realmente quando você vai mais para o lado do educacional e você se posiciona para trazer um diferencial para o mercado, isso realmente traz resultados bem interessantes. Teve um ponto que você falou que eu achei super interessante, que você acaba sendo um centralizador das informações, ou seja, você pega tudo que está acontecendo no mundo ali para você centralizar essas informações e ao mesmo tempo que você é um disseminador dessas informações também. Você centraliza e você dissemina ela para o mercado, né? Então acaba que tudo vai acabar passando por você. Antes da gente mudar de assunto,
Às vezes, quando a gente está falando de um executivo muito grande, ele não tem, né, tempo para ler um reporte desse, para ter acesso a esse tipo de informação. Então, o nosso papel também, como quase um spoiler, né, trazendo um pouco mais do que você precisa ver daqui, isso realmente faz diferença na vida dele, quando ele está pensando ali no benefício, quer aprender sobre uma coisa rápida, não tem tempo de se aprofundar, mas quer trazer inovação para o negócio dele, isso ajuda bastante na hora de negociação e decisão final. Sem dúvida, e também agrega valor, porque ele também entende que isso está sendo ali facilitando o dia a dia dele, né? Então acaba que você agrega valor de várias formas, tanto com o seu produto quanto com a otimização do tempo também daquele executivo. Então isso faz total sentido. Teve um outro ponto também que você comentou, que eu achei interessante, que é a questão de quando você está lançando um produto novo no mercado, você não tem uma análise de concorrência tão clara, porque você também não tem tantos concorrentes assim. E uma das formas que a gente avalia se o nosso produto está sendo interessante ou não, se a nossa comunicação, nosso posicionamento está sendo interessante ou não, é muito comparar o mercado. Então a gente tem essa questão de ver se está dando certo e pensar em pivotar ou fazer acertos olhando para o mercado. Quando a gente não tem isso, como você avalia que a sua estratégia está sendo assertiva ou que talvez seja a hora de você pivotar alguma coisa? Olha, como eu disse, a gente pivotou muitas vezes, seja voltada para conteúdo ou para produto. A gente está tentando atingir aí o break-even, então está sendo bem interessante também entender como que o mercado está trabalhando e assumindo e utilizando o nosso produto. Tem a equipe de produto em si que faz um trabalho excelente, né, de análise. Hoje em dia, já depois de 2 anos que eu tô lá, temos muito mais informações para poder se apoiar e ter muito mais competidor preparado e realmente focado, né? A gente está em outro momento do mercado onde os próprios bancos estão criando departamentos de digital assets dentro das suas instituições, né? Como a gente vê o BVX, como a gente vê Itaú Digital Assets, como a gente vê Nuclea Chain. Então, várias instituições drive-in também desse tipo de inovação e trabalhando isso. Também a gente está utilizando esse tipo de informação para dentro de casa e se posicionando da melhor forma. Acho que eu vou trazer um pouco mais sobre pivotar de conteúdo, né? E como que a gente pode se posicionar nessas mudanças. A gente passou por vários processos em relação a mudanças, principalmente do modo como a gente se posiciona em relação ao produto, e a gente sempre tem lançamentos novos, né, para manter o mercado ativado, para manter o mercado interessado no que a gente está fazendo. A gente também olha muito para o mercado estrangeiro, né, a gente atua muito globalmente, então a gente pega bastante coisa que a gente vê que deu certo e que a gente introduz, mas eu acho que a gente realmente tem uma postura muito de criador, de inovador realmente nesse processo, então acaba que a gente pivota muito rápido, aprende muito rápido, implementa muito rápido para que tenha realmente essa agilidade, né? E eu tô falando isso desde todos os departamentos, tá? Desde, por exemplo, o RH que vai contratar um profissional de full stack, de blockchain, né? Que tem uma linguagem completamente diferente, que isso precisa ser rápido, porque a gente está precisando para lançar um produto ou uma feature diferente que requer isso. Então, eu acho que é uma empresa, né, e as empresas que estão lidando com produtos digitais, elas se posicionam muito como rápidas, né, como a gente está falando no quesito de startup, a gente está falando de coisas que a gente aprende e implementa muito rápido, em todos os departamentos, né, acho que essa é a diferenciação de uma empresa mais estruturada, uma empresa maior que tem mais burocracia e um processo de aprendizado também muito maior, né, até você pivotar uma feature dentro de uma empresa consolidada, é um processo completamente diferente de você fazer isso numa startup, né? Então, acaba que a gente, às vezes, pivota sem nem saber se ainda não tá dando tão certo assim. Mas não por conta de um feedback tão externo, assim, de estar negativo, mas não, porque o mercado mudou e a gente precisa se posicionar de uma maneira diferente. Então, às vezes, a gente tem a mesma feature, isso a gente já tomou várias vezes como estratégia, de ter a mesma feature, mas posicionar ela de diferentes formas, dependendo do momento do mercado, né? Então, quando você está mais interessado em armazenamento de cripto, quando tem algum tipo de escândalo, polêmica, você pode falar de uma forma. Quando você está falando com alguma coisa que seja, por exemplo, para bancos é muito importante você ter diferentes tipos de aprovação, né? Porque eu tenho diferentes tipos de departamento com diferentes tipos de hierarquia. Então, para eles é muito importante ter uma aprovação, por exemplo, no celular, ou ter algum tipo de controle em relação à custódia, né? As chaves das suas transações. Então, quando você está falando com o banco, é isso. Você pode falar de diferentes formas esse mesmo produto que seria a custódia, pensando nesses diferentes tipos de mercado, né?
diferentes tipos de momento de mercado, né? Então eu acho que isso a gente fez muito, a gente tratou isso muito como estratégia, pegar a mesma coisa, mas movimentar bastante o tipo de conteúdo de acordo com o mercado, colhendo informações, trazendo, por exemplo, uma trend topic, uma palavra nova que a galera tá usando, trazer para dentro da nossa roupagem, se posicionar, porque do jeito que eu falei, é isso. Você precisa criar muito rápido, porque senão você fica obsoleto muito rápido, né? Você deixa de estar ali sendo um diferenciador ou um inovador numa área que, apesar de incipiente, tem muito a se produzir ainda. Então, acaba que às vezes pode surgir um competidor ali que está pequeno, acabou de surgir e ainda não tem o mesmo nível de tecnologia que você, às vezes ainda está bem para trás no desenvolvimento de produto, mas usou as palavras certas ou se posicionou com as trend topics do ano e aí fez se escalonar muito antes do que você, que tem um produto super robusto, está super bem preparado, mas que as pessoas ainda não estão entendendo como utilizar, né? Então, eu acho que isso é muito interessante, a gente acaba tendo que fazer uma movimentação bem grande em relação a conteúdo, a posicionamento, a como se portar. A gente faz bastante testes em relação a eventos, a gente conversa com as pessoas, faz o pitch ali, vê se as pessoas estão realmente sendo relevantes, se elas estão fazendo, que tipo de perguntas que elas estão fazendo depois que a gente usa o posicionamento adequado, como é que está sendo isso, qual que é o nível de entendimento que a pessoa está tendo a partir daquilo. Por exemplo, será que eu assisti o vídeo demo e eu super entendi sozinho, ou será que eu precisei de uma pessoa de produto me explicando como é que eu posso utilizar, ou o suporte foi muito acionado nesse tipo de feature, então a gente pega bastante conhecimento e colhe bastante dados para poder se posicionar de maneira rápida. Mas é isso, eu acho que tem que ser rápido, tem que trabalhar com bastante agilidade, mas ao mesmo tempo tem que ser bem coerente e bem responsável também. Eu acho que às vezes adotar uma palavra só para poder se destacar, não sei se necessariamente é isso, mas tem que fazer sentido com o que você está querendo integrar, porque senão você precisa pensar a longo prazo, querendo ou não, e você precisa se posicionar para que seu produto dure, né? Tá? Querendo ou não, pensando nisso. Então, importante a gente também ter um pouco dessa dualidade de ser rápido, mas ao mesmo tempo responsável com as escolhas para que elas dê certo o suficiente. E trazendo essa questão até de rapidez, agilidade e ser responsável também, a gente falou muito dos desafios para o cliente, né, para fora. Mas a gente também tem um desafio grande também, por exemplo, com o time de vendas, até às vezes time de produto. Então, às vezes o time de vendas ele pode ficar um pouco frustrado, um pouco ansioso de estar vendendo um produto novo, de que ele vai ter um trabalho muito maior do que um produto tradicional. E também, às vezes, a gente também tem que lidar com frustração dentro de produto, que foi até um caso que a gente estava comentando anteriormente, que é a questão, às vezes, de você começar a desenvolver tão bem o seu produto, dele começar a desenvolver tão bem, e o mercado não está pronto para os produtos que você já está desenvolvendo, e você tem que segurar um pouco o lançamento de novos produtos para primeiro ele se desenvolver para o que você já lançou e para só depois lançar esses novos. Como é que você enxerga essa questão ali entre lidar com frustração de time de produto, ansiedade de time de vendas ali com relação a isso? Perfeito. Eu costumo brincar que é pior que a briga da Ludmilla com a Anitta, assim, né? É um negócio loucura. Mas acho que existem várias formas, e dentro da minha experiência eu encontrei várias formas de poder lidar com isso de uma maneira mais smooth, com mais maturidade, acho que de mercado depois disso. Eu acho que você tem que cercar muito de documentação e também entender que às vezes essa documentação não vai ser usada, tá? Mas você precisa Sim. ter ela para que caso ela seja requerida, você esteja preparada para ter ela na manga. Sim. Mas fazer essa movimentação da documentação voltada para o viés de sales e voltada para o viés de produto é muito importante, porque muitas vezes sales está lidando completamente com o cliente, muitas vezes não, né? Teoricamente está sempre lidando diretamente com o cliente e está colhendo muita informação relevante. E que às vezes fica difícil de passar isso diretamente para produto, que está mais voltado para uma questão mais mercadológica, digamos assim, até pensando em inovar, né? Quando a gente está falando de produto, vamos lançar essa nova feature, vamos lançar isso aqui que vai ser super legal, a gente vai se destacar. Acho que tá todo mundo querendo, né, teoricamente, lançar o iPhone. Quer lançar uma coisa que perdure, quer lançar uma coisa que seja relevante na vida das pessoas, que tenha impacto design, que tenha um impacto futurológico, que tenha, né, que tenha impacto necessariamente. Então, eles estão sempre muito derivados nessa ideia de impacto, né? E sales não necessariamente tá tão ligado a isso, tá mais ligado ao interesse do cliente puramente, né? O que ele tá precisando agora? Como é que isso está sendo feito agora? Não tão necessariamente ligado a longo prazo. Então, isso às vezes pode criar um
choque muito grande, né? Onde você tem uma equipe mais voltada para o futuro e uma equipe totalmente ligada para o agora. Então, por isso que eu falei que de ter documentos são muito relevantes, porque você consegue transacionar a sua informação, o seu conteúdo de acordo com o interesse de cada um. Então, ajudar a sales a se posicionar com um lugar traduzindo essa feature de produto que a galera de produto criou de uma maneira mais agora, como se posicionar, como que seu cliente vai usar agora, e também trazendo para produto uma coisa assim, a sales falou que precisa disso, então vamos pensar isso para uma próxima sprint? Vamos adicionar isso num calendário de prioridades? Como que a gente está lidando com isso? Isso é uma coisa que a gente quer fazer a longo prazo? Isso entra numa estratégia a longo prazo ou é uma coisa mais instantânea que talvez a gente possa atrasar um pouquinho e não vai ser tão impactante assim? Eu acho que essa tríade, né, de prioridade, instantaneidade e futurologia é muito interessante você sempre fazer para você tomar uma decisão de que se você vai querer colocar essa feature que sales está demandando numa próxima sprint ou daqui 5, né? Eu acho que isso é sempre muito necessário e ter os argumentos com documentação voltada para a linguagem de cada um dos departamentos ajuda você a evitar um pouquinho desse desgaste. Eu acho que também entender que sales vai sim criar os seus documentos próprios e que produto vai sim criar os seus documentos próprios também é super relevante, porque não adianta você querer impor uma linguagem universal para departamentos que não falam a mesma língua, né? O seu papel é traduzir o que os dois estão falando e tentar fazer impacto para o cliente, né? E aumentar o número de vendas ou aumentar o brand awareness em relação ao seu produto, como que você está funcionando, ou, por exemplo, abaixar a taxa de churn, dependendo de qual seja o seu objetivo. Mas é interessante você sempre traduzir para cada um tipo de linguagem. Então, o Sales vai criar, sim, o seu PPT a partir, por exemplo, do seu Sales Enablers, onde ele vai utilizar uma palavra ou outra que, por exemplo, nesse banco em questão vai ter muito mais acesso do que você criar, por exemplo, um PPT para cada tipo de cliente, para, né, às vezes você está numa reunião rápida, não dá, então sim, ele vai fazer uma movimentação rápida para ter mais impacto com esse cliente, e produto também vai movimentar um pouco o documento para que, putz, eu não consigo adicionar isso agora, mas será que se eu adicionar aquilo ali vai ser interessante para o meu desenvolvedor e eu consigo entregar algum tipo de valor, por mais que não seja exatamente o que está sendo requerido aqui? Então, essas movimentações, elas são inevitáveis, e quando a gente está falando de um produto complexo, um produto puramente digital, fica mais inevitável ainda. A gente tem que estar aberto a esse tipo de movimentação e conseguir lidar com isso de uma maneira bem, realmente de um diálogo aberto e poder falar, olha, esse aqui é o objetivo. Caso a gente precisa fazer modificações para atingi-lo dessa outra maneira, tudo bem. Então, eu acho que a gente acaba passando bastante sobre essas dificuldades, mas eu acho que com os documentos necessários, com a análise de dados necessária, você consegue mostrar para as duas áreas o quanto que isso é importante, puramente para o cliente. No final, quem tem que ser a palavra final é isso. Eu acho que também eliminar um pouco desse disputa de ego, que é natural, a gente está falando de empresas, isso é super natural. Então, quando a gente volta mais para a questão da resolução do problema em si, é onde a gente quer te ajudar, a gente me ajuda a querer te ajudar. Acho que esse discurso acaba tendo muito mais impacto do que, não, esse é o Sales Enabled do produto, todo mundo vai usar. Não, calma. Né? Acho que existe essa movimentação necessária e é completamente natural, principalmente quando a gente está falando de produtos complexos e voltados para mercados tão disruptivos assim. As mudanças são muito rápidas. E às vezes é isso, você tem que colher o aprendizado de produto, você não pode ignorar isso e nem ignorar o aprendizado de sales, então tem que juntar os dois e fazer um documento bem mais interessante. Com certeza, quando você tem essas duas visões, né, você acaba conseguindo juntar a ansiedade do time de produto em construir um produto muito bem feito, mas também entender qual é a necessidade do cliente ali com que ele precisa hoje, né? Então, você acaba sendo o papel do PMM, que é ser esse intermediador, esse centralizador de informações também ali para criar um guide para que todos os times eles acabem consultando desses guidelines, né? Então, acho que isso faz todo sentido. Aqui a gente sempre abre, Mário, uma pergunta para o pessoal da comunidade, para eles também fazerem aqui. E teve uma pergunta que eu gostei muito, que foi: como entender a diferença de lidar com novos produtos em Web 3 e na Web 2?
Existe uma diferença para você? Como é que é isso? Perfeito, excelente pergunta, obrigada por ter enviado. Existe uma diferença muito grande, eu costumo sempre brincar que não é vender hambúrguer, ainda mais quando a gente está lidando com B2B, a gente está lidando com um produto mais SaaS, então não é como se a pessoa simplesmente colocasse no carrinho e entrasse num funil tradicional. A gente acaba utilizando o que é o Growth Loops, né, que seria mais a mudança necessária de ignorar completamente o funil, não, às vezes o legal pode ser um incentivador desse processo, às vezes a galera de sales, então quebrar um pouco essa sensação de que as tarefas vão ser feitas, tipo, interesse, conversão, não é bem assim que funciona, não tem como. A gente passou muito tempo tentando aplicar o nosso produto no funil existente e depois entendeu que, na verdade, nosso produto não cabe num funil, né? Então, eu acho que esse é o primeiro conselho que eu já dou, que já dá completamente diferente em relação a um produto. Existem vários produtos Web 2, né? Pode ser que talvez o seu produto Web 2 também não se encaixe num processo de funil, mas pensando num produto mais tátil, né? Assim, de produto realmente de colocar no carrinho e fazer uma compra individual. Então, acho que esse já é a primeira diferença. Mas eu acho que também existem muitas similaridades quando a gente está falando em algumas regrinhas, né, que devem ser aplicadas e que estão aí para a gente utilizá-las. Acho que tem muitas coisas como análise de dados, né, pensamento de ROI, churn, personas, tudo que a gente puder utilizar que seja bem parecido com a Web2, sendo modificado alguma coisa ou outra, super também acho que é válido utilizar e estão aí justamente para que a gente possa trabalhar e ter mais maturidade e evoluir o nosso trabalho e a nossa carreira em relação a isso. Então, eu acho que vários templates de várias instituições educacionais que estão aí disponíveis a gente utiliza no nosso dia a dia, obviamente fazendo modificações pequenas para a nossa realidade, né? Então, eu acho que isso não é uma coisa que muda muito, existe muita similaridade em relação a desenvolvimento de go-to-market, por exemplo, a aplicação de um novo site. Acho que, obviamente, você vai fazer as suas mudanças tratando de um produto complexo, mas pensando num novo site de um produto tradicional, talvez você também teria que fazer uns steps bem parecidos em relação a research, discover. Acho que tem bastante similaridade nesse sentido também. Eu acho que para terminar, eu acho que outra coisa que é completamente diferente é o acesso às pessoas ao seu produto, né? Quando a gente está falando de um produto mais Web 2, talvez as pessoas conheçam já o seu produto, ou requeram o seu produto, ou tenham interesse por ele de alguma forma. Quando a gente está falando de blockchain, cripto agora, a gente está falando muito de um produto que talvez você precisa passar por um processo de convencimento de que isso é interessante para depois a pessoa entender, para depois ela achar se ela quer ou não. Então, eu acho que acaba que por isso que entra muito num processo de ciclo de venda maior, né? Quando a gente está falando de SaaS e B2B, às vezes quando você está falando de uma venda de cripto como uma exchange, talvez não seja tão diferente assim de um ativo de investimento. Mas quando você está falando de um produto que é uma compra maior, que tem mais longo prazo também do uso, você também precisa passar muito sobre esse processo de convencimento. E acho que hoje a gente passa muito por uma dificuldade de mudança de viralização, né? Eu acho que tá todo mundo meio que fazendo um copy-paste. Eu acho que até a gente viveu aí essa semana, ou até semana passada, que agora já até acabou, que era a thread do narrador, né, do TikTok, que todas as marcas começaram a utilizar. E aí você vê que fica muito... não funciona, né? Não se aplica. Então, acho que tomar essas decisões também do que é para mim, do que é para o meu produto, é uma escolha muito sábia, porque às vezes só replicar o que está sendo feito como um anseio de viralização, talvez está cada vez mais se distanciando da viralização do que necessariamente quando você está criando alguma coisa que tenha muito mais a ver com o seu público e com o que você está falando. Eu acho que só replicar coisas que estão sendo feitas não vão chegar em resultados nenhum, e eu acho que no Web 2, estou falando isso porque eu acho que no Web 2 é ainda mais difícil ser disruptivo. Apesar de a gente estar lidando com um mercado complexo, com produtos inovadores, justamente por isso que talvez seja mais fácil você se destacar, porque você está num mar completamente aberto. Quando você está falando de Web 2, você já tem muitos competidores preparados. Às vezes você está lidando com uma empresa muito maior que a sua, com budget gigante, com uma equipe de marketing, de product marketing, com uma equipe de sales evoluída, com profissionais incríveis, e você está tipo, não, calma, eu tô só tentando vender meu bolo de pote. Então, eu acho que isso também
às vezes é um pouco mais cruel, digamos assim, em relação ao Web 2. Talvez seja um pouco mais difícil de você se destacar enquanto produto, quando você está falando de um produto tão conhecido assim, quando você está falando de um produto mais complexo, puramente digital, mais voltado para um mercado inovador, talvez seja mais fácil de você usar as palavras certas e conseguir se alavancar como expert do seu produto muito mais rápido. Perfeito, perfeito, muito bom. Acho que resposta melhor do que essa impossível. Então, agora chegamos ao final, estamos chegando, na verdade, ao final. Vamos para o nosso bate-bola aqui, que agora é coisa mais pessoal, né? Então, a primeira pergunta do bate-bola sabe aquelas coisas que a gente escuta que é tão surreal, assim, tipo, parece uma piada pronta, uma alucinação, algo que fala assim, cara, não é possível que alguém falou isso. Me conta aí uma piada, uma alucinação que você já tenha ouvido falar sobre tipo, lançar produtos novos. Tipo, lançar produto novo é tão fácil quanto não sei o que. Você fala, não é possível que eu tô... Eu acho que assim, é para amanhã. É passar aquela tarefa que é para amanhã, sabe? Assim, tipo, então, a gente tava aqui pensando e a gente quer lançar a semana que vem. E aí a gente precisa do Sales Enabled, de um benchmark completo, de um discover, de todos os textos do site, de um pensamento do vídeo demo. Então, acho que essa é a piada mais pronta da minha vida, de é para amanhã. Eu acho que, aí de novo, né, falando um pouquinho da minha realidade, lidando com startups também é inevitável, infelizmente, vou abrir o jogo, é super inevitável, assim, vai acontecer, tá, nas melhores famílias. Mas eu acho que também, de novo, dá para ter um pouco de jogo de cintura, dá para entender quando falar, vamos tentar para amanhã, ou quando não, olha, isso realmente não dá para amanhã. Acho que dá para sim se posicionar da maneira adequada. A gente, querendo ou não, tem que entender que às vezes algumas coisas são para amanhã mesmo, infelizmente. Sim. E a gente vai precisar fazer essas coisas para amanhã, e acho que, obviamente, lidando com a expectativa de qualidade do serviço, né? Acho que todas as vezes quando a gente está fazendo uma coisa que a gente tem muito mais tempo para poder ter o tempo necessário de absorção daquela coisa, mostrar o seu serviço, se aprofundar nisso, é um resultado. Quando a gente está fazendo uma coisa com muito mais pressa, com muito mais pressão, é outro resultado. Então, acho que levando em consideração essas prioridades e também expectativa de qualidade, eu acho que, independente das duas, a piada é super pronta, não dá pra fazer nada. Não, e não importa se o produto é velho, se o produto é novo, vai ser sempre alguma coisa para amanhã, né? Não adianta. Sim. A segunda, se você fosse presidente, agora a partir de hoje você é presidente, e sabe aquelas coisas que a gente fala, olha, sou presidente, minha primeira lei quando eu for presidente vai ser essa. Digamos que você tenha ganhado esse poder aí de ser presidente, fala assim, a partir de hoje vou colocar uma lei com relação à área de Product Marketing. Que lei é essa? Todo mundo vai ler os documentos antes de fazer uma pergunta. Assim, porque a gente até trocou um pouco dessa ideia, né? E eu tinha falado que acho que vai de encontro com o que eu tô falando aqui, que é um pouco sobre responsabilidade com as informações, sabe? Eu acho que às vezes a gente lida com muita coisa, e eu principalmente, né? A gente como um mercado mais financeiro, coisas bem sensíveis, assim, onde a gente tá se relacionando com informações sensíveis e com muita informação, né? Com assim, muita informação realmente, às vezes é aquilo, vou associar de novo hambúrguer para ficar mais fácil, né? Tipo, hambúrguer, queijo, alface, pão e o molho especial. Não é isso, sabe? Sempre tem uma camada de tecnologia muito maior, com várias coisas de aprendizado em relação a isso. Então, eu acho que se a gente tivesse um pouco mais de responsabilidade e incorporação das informações, acho que ajudaria qualquer tipo de departamento. Que eu acho que isso faz bastante falta. Então, acho que se eu fosse presidente, eu ia colocar, gente, lê a ata. Faça perguntas onde já esteja aqui. Eu acho que também tem uma coisa tipo, pesquisa no repositório. Porque às vezes também a gente acaba virando um trabalho de bibliotecária, né? Assim, tipo, pega aquele documento que você escreveu semana retrasada pra mim. Não, tá lá. Então, eu acho que isso realmente ajuda e talvez no dia a dia faça bastante diferença na agilidade de uma entrega mais rápida, alguma coisa nesse sentido. Sim, essa às vezes dá vontade de perguntar pra pessoa, você já procurou? Enfim, você já olhou. É a última para acabar agora. Tem
algum conteúdo que você tenha visto no último mês sobre esse assunto que a gente está falando, que você indicaria para quem é PMM? Cara, eu tenho vários. Eu gosto muito de sempre me aprofundar em vários conteúdos em relação a isso. Eu gosto muito de estar sempre seguindo newsletters, seguindo profissionais que postam no LinkedIn, tá também tentando ler artigos mais profundos, né? Porque querendo ou não, a gente está criando um mercado incipiente ainda no Brasil, onde a profissão ainda está sendo validada por algumas empresas. Acho que ainda já melhorou esse ano, parece que está bem avançado, até em questões de vagas e tal, mas ainda precisa trabalhar bastante essa questão de coisas mais profundas, né? Eu acho que até trago um pouco do meu feedback em relação a escolas mais que não tragam assim produtos mais complexos. Às vezes eu já me deparei com alguns cursos que eu fiz que eram produtos mais, como eu disse, um hambúrguer, um sapato, uma loja física. Então isso fica difícil da gente aplicar no nosso dia a dia de produtos puramente digitais, financeiros, com pessoas completamente diferentes, com interesses completamente diferentes. Então eu vou abrir um pouco, zero publi, mas poderia ser, dos conteúdos da Product Marketing Alliance e da Reforge. Eu acho que os dois trazem muito mais conteúdo profundo do que a gente está acostumado a ver, assim, acho que eu vejo muito... Os dois têm uma pegada mais autodidata, tá? Então você consegue também fazer um curso mais a curto prazo, fazer uma especificação, assim, por exemplo, em Go-to-Market, eu vi que a PMA tem simplesmente sobre Go-to-Market, ou sobre storytelling, ou sobre precificação de produto. Então, isso eu acho que ajuda bastante quando você quer se especializar ou quando você quer relembrar alguma coisa que não esteja tão fresca assim no seu dia a dia. É legal você procurar esse tipo de conteúdo mais curto, que é profundo, mas que está falando de uma coisa que você quer aprender especificadamente ou relembrar. Posso preparar uma listinha de profissionais do LinkedIn, mas gostaria também de falar dos conteúdos da Fala aí PMM, né? Não tem como. Sigo, gosto, compartilho. Gosto muito do conteúdo que vocês fazem, não só, né, no perfil pessoal, mas no perfil de todo mundo que tá aí ajudando e trabalhando junto com vocês. Então, total, minha indicação. E posso também trabalhar um pouquinho melhor nessa outra lista, que a galera me manda uma mensagem que eu mando. Maravilha, combinado. Mari, muito obrigada pelo seu tempo. Eu amei a conversa, acho que foi extremamente rica aqui. Para quem é da área, eu acho que foi mais rico ainda. Obrigada pelo seu tempo. Dá um tempinho também para você se despedir do pessoal. Obrigada, gente. Foi um prazer. Espero ter ajudado, colaborado aí com vocês nessa jornada tão intensa que é ser PMM e lidar com produtos todos os dias, seja ele Web 2, Web 3, complexo ou fácil, ou que já todo mundo saiba, ou que tá todo mundo aprendendo agora. Eu acho que sempre tem desafios e benefícios em relação a isso. Eu costumo falar que eu sou o próprio meme da Mean Girls. Eu passo 80% do meu tempo falando sobre esse 20%, eu torço para alguém falar para eu falar também. Então, se alguém quiser trocar uma ideia, falar um pouco mais sobre isso, cara, eu tô com uma dúvida, tô com interesse, o que você acha que eu tô pensando em falar sobre isso? Tô super aberta em trocar ideia. Então, novamente, obrigada pelo convite, eu adoro fazer isso. E é isso, obrigada. Vamos nos vendo aí nos corredores de PMMs. Vamos sim. E agora, para você que ainda não nos conhece, a gente é uma comunidade para quem quer vivenciar o marketing de produto na prática, no dia a dia, na verdade, no cru, do jeito que a gente acabou de falar aqui agora. E a gente está no LinkedIn, no WhatsApp, procura a gente lá, acessa os links na descrição aqui do episódio. E para você que já conhecia, já segue o podcast, comenta o que você achou, avalia a gente aqui e volta para dar o feedback. Por enquanto é isso, pessoal. Até a próxima. E enquanto isso, fala aí, PMM. Até mais. Obrigada. E agora, para encerrar, bora sintetizar os principais insights de hoje? Então vamos lá. Vai lançar um produto totalmente novo no mercado e precisa educar o mercado sobre ele? Pensamento número 1. O básico continua precisando ser bem feito. Então, olhar a dor de mercado, trazer uma proposta de valor que cure, que resolva essa dor de mercado, ainda vai continuar sendo a melhor estratégia para vender um produto. O que você vai precisar educar depois é como esse produto resolve essa dor, né? Então, que pode ser algo totalmente inovador, como é o caso de produtos novos. O segundo ponto é engajar parceiros, sejam eles clientes ou stakeholders que tenham interesse no seu produto, pode reduzir o seu trabalho de educação do mercado, acelerar o processo também de educação
gerar mais credibilidade para o seu produto e além também de criar um ambiente de interações, de mais pluralidade de pontos de vista e possibilidade de desenvolvimento também. O terceiro ponto é que a parte de education ela é tão importante interna quanto a externa. Então, tornar um time especialista no produto, pensando desde a base até a parte do C-Level, garantir a projeção dessa expertise para o mercado por meio de materiais, participação em eventos presenciais online, fóruns e afins, vai garantir que a empresa se coloque como autoridade no assunto. E, por último, embora métricas de sucesso sejam super importantes, como redução de sales cycle, engajamento com produto e afins, existem outras formas de ver sucesso quando você está educando o mercado que, por exemplo, quando os outros players começam a usar o nome ou a palavra que você está chamando o produto, ou que você está trabalhando na parte de engajamento do produto, também tem a parte de você conseguir outros champions dentro da empresa para facilitar a venda do seu produto lá dentro, ou também trazer insights de discovery, outros processos também. Então, não deixa de ser uma forma de sucesso para o seu produto. E por último, ter uma cabeça boa e criativa para criar estratégias inovadoras sempre vai garantir um bom resultado. Então, sempre bom estar aberto para o novo e estar olhando ali para o que o pessoal está fazendo para criar também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.